O Levi Souza, Banco Inter ou BYD, quem está mais próximo de estampar os name rights do Morumbi? Levi, a negociação mais próxima sempre foi a do BYD, tá? Montadora de carros elétricos chinesa. No ano passado eles quase fecharam, acabaram recuando por conta de todos os escândalos envolvendo o camarote. Nesse ano as tratativas foram retomadas. Não há desespero, até porque o São Paulo tem contrato com a Mondelez até dezembro. Em relação ao Banco Inter, existem conversas, mas hoje dá para dizer que é mais fácil o Banco Inter assumir a manga do que fechar com os name rights, até porque isso poderia causar problemas para a família Menin junto ao Galo, né? Junto ao torcedor do Atlético. O Rafael e o Rubens Menin, que são donos da Arena MRV, perdão, são donos da MRV e são os principais acionistas do Galo, eles compraram os name rights do estádio do Galo, né? E o acordo de 6 milhões de reais com reajuste está pagando algo na casa dos 8,5, 9 milhões de reais por temporada. Imagina se eles compram os name rights do estádio do São Paulo e pagam 60 milhões de reais. Isso certamente iria repercutir muito mal entre torcedores atleticanos. Alexandre Souza, fala Nicola. Fala do Tricolor, time que tem mais torcedores do teu canal. Alexandre, bora falar sobre o São Paulo. O Tricolor chegou a 8 partidas sem vencer, sequência de 5 empates e 3 derrotas. Dorival está muito preocupado com o time e ele acha que a solução vem no segundo semestre com a recuperação de jogadores machucados, cansados e também com reforços, tá? A diretoria de São Paulo prometeu buscar pelo menos 4 contratações na janela da metade do ano. Leandro Pereira, boa noite, Nicola. Adrielson e Lianco no São Paulo, pergunta aí. Não, o Lianco não tem nenhuma chance, o cara é titular e peça importante no Galo. São Paulo, também falaram em Adrielson, mas o Adrielson não é uma operação barata, tá? Hoje o São Paulo tem não é em mãos, mas o São Paulo tem algumas possibilidades de zagueiros de graça. Vou citar os casos do Juan Jesus, do Napoli, Lucas Fasson, do Lokomotiv, o Wellington, que é zagueiro do Gostep, tem o Léo Duarte, zagueiro revelado no Flamengo, que estava no Başakşehir, e o Pablo Mari, zagueiro espanhol que já passou pelo Flamengo e estava no Al Hilal. Todos esses atletas têm contrato só até a metade do ano e, por consequência, já podem assinar um pré-contrato para chegar sem custos em 20 de julho, tá bom? O Emerson Faria, Nicola, algum zagueiro no São Paulo? Então, São Paulo não vai contratar um, mas sim 2 zagueiros, né? Com a situação do Arboleda que vai ser negociado e com a rescisão do Dória, há necessidade de contratação. O ponto é o São Paulo não tem grana, tá? E vai tentar jogadores gratuitos. Você tem uma lista com Juan Jesus, Léo Duarte, Juan Jesus, Léo Duarte, Wellington, quem mais? Pablo Mari, Lucas Fesson. O Fesson, inclusive, era jogador do São Paulo da base. Vocês vão lembrar dele. Ele era da base do São Paulo e ele faz um movimento meio esquisito para jogar no Atlético Paranaense. Saiu pela porta dos fundos do São Paulo. Acho que isso, inclusive, talvez dificultasse seu retorno, tá? O Baiano Oficial tem notícias sobre reforços no Bahia. Baiano, sendo bem sincero, desde que o Grupo City assumiu a SAF do Bahia, descobrir reforços do seu time é das coisas mais complicadas, tá? Dos times mais difíceis de descobrir reforços. O Thiago Maia vai vir para o São Paulo, a pergunta é do Levi Souza. O Thiago Maia é um dos muitos jogadores cujo contrato se encerra em dezembro, tá? Ele tem contrato no Inter. Eu não acredito numa negociação do São Paulo para metade do ano. Rafael Cerqueiro, São Paulo precisa de 2 zagueiros, de meio campo ofensivo e de um centroavante urgente. O problema é que o São Paulo tem 3 centroavantes, né? E nenhum deles tem dado conta do recado. Seu Roberto Tricolor, Nicola, depois desse jogo de ontem no São Paulo, eu parei. Tenho coisa mais importante para fazer do que passar raiva com um time fracassado. O futebol está falido, ruim, feio, sem vida, sem personalidade. Pois é, o futebol de São Paulo de fato não anda bem. São 8 rodadas seguidas sem vencer. Quando o São Paulo vai lançar os nomes para presidente? Alexandre, a eleição acontece em dezembro. E aos pouquinhos já começam a pipocar os nomes. O Arrigo Macias, que é o atual presidente, vai concorrer à reeleição, né? O Vinícius Pinotti, que todo mundo imaginava que se lançasse como candidato da oposição, está trabalhando hoje para que o Rogério Caboclo, ex-presidente da CBF, seja o candidato. Mas tenho a impressão de que os primeiros nomes que possam sair talvez não sejam os nomes definitivos, até porque quando você se lança candidato, você começa a tomar um monte de pancada. Então, nem sempre é vantagem você acelerar esse processo. Do Levi Souza, Marcos Antônio está vendido para o Flamengo, a informação que eu tenho é de que não, que há interesse do Flamengo em contratá-lo. Posso dizer até que o Marcos Antônio é a favor da ideia de se transferir para o Flamengo, mas não tem nada fechado, tá bom?
Isso quem me confirmou foi o próprio executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa. O Divani Andrade. Boa noite, Nicola. Sabe se o São Paulo vai contratar um goleiro e um meio armador? Não há, Divani, nenhum interesse no São Paulo em contratar um goleiro. Os caras continuam entendendo que o Rafael é bom. Interpretação do São Paulo. E além do Rafael, os caras ainda trouxeram o Coronel. Então não esperem por esse reforço. Tá? Em relação ao meio armador, quando eles trouxeram o Cauli, eles imaginavam que o problema estava resolvido. Hoje, as prioridades são 2 zagueiros e um jogador de velocidade para atuar pelo lado do campo. O Vitor Sá é uma alternativa real, tá? E qual algum patrocínio à vista no São Paulo? Antônio, hoje a discussão mais quente é em relação aos name rights, embora exista espaço na manga, né? O Banco Inter é um que negocia a manga e também os name rights com mais chances de fechar a manga. O José Geraldo. Nicola, os problemas do Botafogo estão resolvidos depois de hoje. Hoje houve uma novidade importante: o Botafogo chegou a um acordo com o Grupo Ares e tudo se encaminha para que a venda para a Luma, GDA Luma, se torne um pouquinho mais simples, né? Achei meio acelerado esse processo de venda, mas diante de toda a dificuldade do Botafogo, encontrar um dono rápido também pode ser interessante. O Matheus Penzin está dizendo que o Vasco vai cair. O Levi quer saber se a LG pode patrocinar o São Paulo, não tem essa informação. O Divani está dizendo que o Botafogo colocou o Montoro à venda. Acho que se encaixaria bem no meio campo do São Paulo. Só para lembrar, Montoro vai precisar ser vendido por mais do que 7 milhões de euros, que foi mais ou menos quanto o Botafogo investiu. Então, não dá para botar muita fé nessa história, não, tá? Montoro que também já estourou o limite de jogos no Brasileiro. Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola e torcedor do São Paulo. Nicola, parte Rian Francisco não joga. Por que o Rian Francisco não joga, né? Se machucou antes do Caleri. Tem boatos de que o Porto vai oferecer 15 milhões de euros nele. Será? Só para explicar o que está acontecendo com o Rian Francisco. Ele teve uma recuperação tardia em relação ao Caleri e ao André Silva. E por voltar depois dos outros dois, como os outros dois já estavam ocupando a condição estavam brigando pela condição de titular, o São Paulo decidiu, entre aspas, rebaixar o Rian Francisco para o sub-20, tá? Então o Rian estava recuperando o ritmo de jogo no sub-20, ó. Tem 8 jogos no sub-20, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, tá? São Paulo venceu o Criciúma 3-0, ele jogou 19 minutos. São Paulo empatou com o América 1, ele jogou 84. Jogou 78 minutos contra o Cruzeiro. Cara, não sei se ele tem jogado bem. Vou até dar uma sondada, mas não tem feito gol, tá? São 8 jogos sem gol. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.